Olá, bonitinhos. Bom dia, boa tarde a vocês. Tudo bem? Tudo jóia. Nós vamos entrar agora. Eu vou falar para vocês, juros simples, tá? Não compostos, simples. E a apostila de vocês, ela é uma coisa bárbara, né? Então ela fala assim, juros e os juros. Então ele só fala que juros são representados em taxas, né? Que é a porcentagem, muitas vezes pré-fixadas por alguma política financeira ou índices definidos pelo governo. O importante é que ambas as taxas e coeficientes são modos de expressar os índices que determina a gestão ou diretoria utilizada para controlar e reajustar preços de mais aplicações financeiras. E aí, gente, eles vieram com definição de taxa, né? Que é justamente uma taxa base, né? Que é a porcentagem. Vieram com definição de taxa nominal, taxa efetiva, taxa real. Gente, eu pulei tudo. Vocês não estão fazendo curso de matemática financeira. E não tem nenhum exercício com isso, tá? Então eu pulei e fui direto para a progressão aritmética versus juros simples. Então, só para entender isso daqui, e esse gráfico. A progressão aritmética, que a gente chama de PA, então, por exemplo, você tá no 2, a razão 3 vai para 5. Aí soma mais 3, você vai para 8. Soma mais 3, você vai para 11. Soma mais 3, você vai para 14 e assim por diante. Isso daqui é PA. Quando você está no juros simples, suponhamos que você começa, juros simples. Você começa com um capital de R$100. Suponhamos que vai render R$10 por mês, tá? É colocado uma taxa, rende 10 por mês. Então, vai render 10, você vai para 110. No outro mês é fixo, rende de novo 10, você vai para 120. Rende 10, você vai para 130. Então, a diferença de juros simples e compostos é que no juros simples, todo mês rende a mesma coisa. E ele se assemelha com uma PA, porque isso daqui é como se fosse uma razão. Ao que você tem anterior, você soma 10. Ao anterior, você soma 10. Ao anterior, você soma 10. Isso é juros simples. E a PA é a mesma condição. Você tem um valor, você soma uma razão. Tem um valor, soma uma razão. Por isso que ele faz esse comparativo. E o gráfico, o regime de capitalização simples corresponde a uma PA. Tá vendo? Que eu fiz o comparativo. Onde o juros representa uma constante, lógico. E aí ele dá um exemplo, como veremos no gráfico seguinte, o capital de R$1.000. Você começa com R$1.000. Aplicado por 10 meses a uma taxa de 10%. Então, todo mês vai render 100, Primeiro mês foi para 1.200. E assim vai. Vai render quanto? 10%. R$100. Então, todo mês é somado. Então, o gráfico, gente, esse gráfico, reta é função linear, que a gente fala. Ela é uma constante, ela é uma reta, tá? Por isso que, quando falar em juros simples e PA, é a mesma ideia. A ideia não muda. A ideia não muda. Só que aqui é matemática financeira, isso aqui é a parte aritmética, mas a ideia delas é a mesma, tá? Então, é um gráfico, ele é uma reta, e aí você vai vendo, todos eles têm o mesmo valor, tá? Então, aqui, começou com R$1.000, depois aqui, 1.100, aí chegou aqui, 1.200, aí chegou aqui no meio, 1.300, e assim foi indo, tá? 1.400, e você vê que você vai ter os pontos que formam uma reta, tá? Então, toda juros simples, o gráfico ele é uma reta. Joia? Vamos lá para outra. Aí ele fala a fórmula para o cálculo de juros simples, né? E aqui é o que eu falei, isso daqui é uma função constante. Ele compara, tá vendo? O T é como se fosse o T aqui, E C vezes I é como se fosse o A. Então, sempre é uma reta. Então, ele fala, essa fórmula, nota a semelhança entre as duas fórmulas. Aqui tinha um I, tá, gente? Eu acho que eu escrevi tanto aqui, peraí. Tinha um I. Isso daqui é juros, capital, taxa e tempo. Se eu pegar esse T aqui, é o mesmo que esse, o A,
que multiplica T é a mesma coisa que capital vezes a taxa. Então, mas é uma função linear, é uma reta. E aí ele fala a fórmula para o cálculo do montante. Presta atenção, ó. O que é montante? Montante é o monte, exatamente isso. É o seu capital, o M é o montante, é o monte de dinheiro que você vai resgatar, é o capital que você aplicou, o I é a taxa e o T é o tempo, tá? Tem livros que usa T, tem livros que usa N, mas a ideia é essa. Então, o que é o montante? É o capital mais os juros que rendeu. Então, só que é os juros? Os juros, você consegue ele fazendo capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, no lugar desses juros, é capital vezes taxa e vezes tempo. Como o C aparece aqui e aqui, ele coloca em evidência. C dividido por C dá 1, e isso daqui dividido por C sobra I vezes T. E isso daqui, ó, é a formulinha que você tem do montante, que você tira daqui, tá? Então, montante é o monte mesmo, é tudo que você vai lá no banco e pega. O capital que você aplica, por exemplo, R$100, mais os juros que rendeu, você pega o monte, tá? E aí você transforma, porque os juros você consegue fazendo. Ana, como é? É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, no lugar dos juros, capital vezes taxa vezes tempo, coloca o 100 em evidência e você chega nessa forma, tá? E aí, ele vem pra gente com o exercício resolvido. Então, vamos lá. Depois, gente, vocês vão fazer os exercícios 43, 44 e 45. 44 é bico. Agora, o 43, gente, eu achei... O 43 e 45, eles não brincaram com a gente não, tá? Eles colocaram um exercício aí de difícil visão na hora que você tem. Um exemplo não, tá? Então, ele fala assim, ó. Mas vocês vão tentar fazer, de qualquer maneira eu vou fazer para vocês. Mas dá uma brigadinha com o exercício. Um consumidor adquiriu determinado produto em um plano de pagamento de 12 parcelas mensais iguais a R$ 462. Há uma taxa de 5% ao mês, então a taxa é 5% ao mês, a gente põe assim. Ele pagou as 10 primeiras prestações no dia exato do vencimento de cada uma delas. Na data que vencia a 11ª prestação, o consumidor decidiu quitar a última também. Então, na verdade, a última é que está fora da brincadeira, porque a 11ª também está legal. Para liquidar sua dívida, ele exigiu então que a última prestação fosse recalculada para a retirada dos juros correspondente ao mês antecipado e no que ele foi atendido. De acordo, depois do recálculo, o valor da última prestação. Então, presta atenção. A última prestação estava marcado para 462 reais, tá? Só que ele não vai pagar porque foi antecipado a uma taxa de 5% ao mês. Então, 5% ao mês é 5 dividido por 100, e isso é 0,05. Então, repara, ele teria que pagar isso daqui. Então, eu vou pegar o montante, é igual ao capital, aqui vai ser 1 mais I vezes T, que a gente viu lá na formulinha. Então, detalhe, isso daqui é o montante, era o que ele ia pagar na última prestação, 462. O capital é a prestação com abatimento, porque ele está pagando antecipado. 1 mais 0,05, que é o I, e o T é o último mês, ele está antecipando um único mês. Se ele está antecipando um único mês, aqui é um mês, ó, mês, taxa ao mês, o tempo para nós vai ser um mês, só que um mês de antecipação. Tá? E aí eu tenho 462 é igual ao capital vezes. Faço isso, sobrou isso, 1,05. Isso daqui, ele está dividindo, está multiplicando, ele passa dividindo.
462 dividido por 1,05 é igual a capital. Portanto, a hora que você faz a continha, você vai descobrir que eles deram um abatimento de prestação, o cara vai pagar antecipação de R$440. Por quê? Porque o tempo de antecipação foi 1 mês. Então, ele, teoricamente, até a 11ª, ele pagou 462, porque a 11ª ele pagou no dia. A 12ª, o cara tinha dinheiro, resolveu antecipar. Então, esse capital aqui, ó, passou a ser 440. Se você colocar 440 aqui, ó, a uma taxa de 1,05, você vai pagar 462. Só que era antecipação. Então, resultado, isso era o montante que ele ia pagar, né? Que estava programado. O tempo de antecipação foi um mês antecipado. Resultado, o cara vai pagar 440, onde tá? R$440. Aqui eles colocam de um jeito, eles não põem nada, né, gente? Meu Deus, nem a formulinha. Meu pai do céu. Mas é isso daqui, gente, tá? A última prestação você sabia o valor total, portanto seria o montante. O que você não sabe é o capital, que é o valor agora que você vai pagar. Ele é sempre menor do que esse, tá? Há uma taxa, ele antecipou 1 mês. Se ele tivesse antecipado 2 meses, aqui iria 2, o cara ia pagar menos de 440. Tá bom? É isso? É. Agora, é o que eu falei para vocês, o 43 eu achei assim bem complicadinho e o 45. 45 você tem que ter jogo de cintura também. Mas tudo bem, tentem fazer aquilo que vocês acham e depois o 44 é joia. Já tá até a resposta, eu já quase falei para vocês já. Mas o 43 e 45 é meio complicadinho. Tenta fazer que na próxima aula eu vou fazer a correção para vocês, tá? Então, lembrando que juros simples, sempre o valor mensal é o mesmo que você recebe, diferente de composto. A poupança é pelo composto. Juros simples é um juros fixo todo mês que você recebe, tá bom? Que se equipara à nossa PA. Gente, a aula tá curtinha hoje, graças a Deus. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.